O que é injúria racial? Tem diferença para o crime de racismo? Quais as principais inovações legais trazidas pela Lei 14.532 de 2023, que entrou em vigor em janeiro do presente ano? Se você quiser saber esse e outros questionamentos, fique comigo até o final. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Direito com Oficial de Justiça. Eu me chamo Denis Arruda e sou oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O objetivo do canal é toda semana trazer um assunto novo sobre temas de direito, principalmente sobre dúvidas de assuntos encontrados nas nossas diligências. E também falar um pouco sobre as rotinas do oficial de justiça. Então eu vou pedir que você se inscreva no canal, pois isso possibilita que o canal cresça e assim poderemos atingir e levar o conhecimento para mais pessoas. É muito simples, basta clicar no item inscreva-se, dê aquele like e, se possível, compartilhe esse vídeo. Dito isto, bora pro vídeo. Neste vídeo, iremos falar sobre o crime de injúria racial, racismo e as recentes inovações legais quanto ao tema. Por muito tempo, no Brasil, houve uma diferença de tratamento entre a injúria racial e o racismo. Primeiramente, a própria localização legal. Enquanto a injúria racial estava prevista no Código Penal, em seu artigo 140, parágrafo 3º, o crime de racismo tinha uma lei própria para tratar dele, que é a Lei 7.716 de 1989. Pois bem, injuriar alguém é ofender a honra e o decoro. De forma simples, é o xingamento. Mas quando essa ofensa vem acompanhada com elementos referentes à raça ou à cor, ganha uma forma qualificada, que é a injúria racial, que está associada ao uso de palavras depreciativas com a intenção de ofender a honra da vítima. Como exemplo, negro fedorento, judeu safado, baiano vagabundo, alemão azedo, etc. Eu não entendi o que ele falou. A ofensa está acompanhada de elementos referentes à raça ou à cor. Já o racismo vai implicar em condutas discriminatórias dirigidas a um determinado grupo ou coletividade. Há racismo quando há segregação, quando a vítima tem seus direitos restringidos por conta de sua raça, etnia, cor, religião ou procedência nacional. Exemplos de racismo: negar emprego a judeus numa determinada empresa, impedir acesso de índios a determinados estabelecimentos, impedir a entrada de negros em um shopping, etc. E por aí vai. Toda vez que houver a negação de um direito a todos garantido a determinado grupo de pessoas em razão de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, estamos diante de um crime de racismo. O racismo sempre foi considerado mais grave do que a injúria racial pela lei, tendo um tratamento mais severo. Inclusive, na própria Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 42, prevê que o crime de racismo é imprescritível e inafiançável. Vamos entender essas duas características? Quando eu digo que um crime é imprescritível, quer dizer que não importa quanto tempo passe, quem cometeu esse crime responderá por ele. A regra geral é que os crimes prescrevam. Só como exemplo, o crime de homicídio, que é um crime gravíssimo, prescreve em 20 anos. Ou seja, se o Estado não conseguir punir a pessoa nesse prazo, perde o direito e não poderá mais puni-la. Já quando eu falo que um crime é inafiançável, quer dizer que quando alguém for preso suspeito de cometer um crime, não terá a possibilidade de pagar uma fiança e ficar solto, respondendo o processo em liberdade. Então, acontece que por diversas vezes, pessoas que eram condenadas pelo crime de injúria racial, muitas vezes pagavam uma cesta básica e ficavam livres. Outras vezes nem chegavam a ser condenados, pois pela demora do processo ele acabava prescrevendo, causando assim na sociedade uma sensação de impunidade. Foi nesse contexto que alguns tribunais começaram a dar ao crime de injúria racial o mesmo tratamento que tinha a lei do racismo, principalmente quanto à imprescritibilidade. Então, no ano de 2021, o Supremo Tribunal Federal, por uma decisão majoritária, equiparou o crime de injúria racial ao crime de racismo, em um caso de uma idosa, na época com 80 anos, que foi condenada por injúria racial
a 1 ano de reclusão e 10 dias multas pela Vara Criminal de Brasília, por ter chamado uma frentista de um posto de combustível de negrinha, nojenta, ignorante e atrevida. O grande X da questão é que não é papel do Supremo Tribunal Federal criar leis. Isso é competência do Poder Legislativo, até porque várias vezes já vimos que o Supremo Tribunal Federal, de uma hora para outra, muda de entendimento sobre determinado assunto, causando uma insegurança jurídica na sociedade. Como exemplo disso, temos a prisão após a condenação em segunda instância, e em um espaço curto de tempo houve 3 mudanças de entendimento. Uma hora poderia prender, outra hora já não poderia mais. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Nós temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa. Então, corrigindo isso e passando a dar uma segurança jurídica, foi que nesse ano, após a aprovação do Congresso Nacional e sanção do Presidente da República, entrou em vigor a Lei 14.532 de 2023. Esta lei prevê um novo crime de racismo. Assim, a injúria racial passa a ser uma modalidade, uma espécie de racismo. Dessa forma, se torna imprescritível e inafiançável também, não mais deixando qualquer dúvida quanto a isso, e sujeita à pena de reclusão, diferentemente da pena de detenção que era prevista no Código Penal para esse crime. A Lei 14.532 de 2023 acrescentou na Lei de Racismo o seguinte artigo: artigo 2º-A. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Outro ponto importante também foi que a lei trouxe uma majorante, ou seja, uma causa de aumento de pena de 1/3 até a metade, quando essa injúria, essa ofensa, ocorrer em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação. Assim, quando o sujeito que comete a ofensa queira se utilizar de uma desculpa como dizer que eu só estava brincando, não era sério, foi tudo uma brincadeira, ele vai estar cada vez mais piorando a sua situação, certo? Em resumo, podemos dizer que não faz mais diferença quando alguém é acusado de injúria racial ou racismo, pois o tratamento legal dado ao acusado será o mesmo. Divulgue isso ao máximo de pessoas possíveis, pois isso é uma novidade, não restando dúvida de que só o conhecimento liberta e tira as pessoas da obscuridade e da ignorância. Agora, chamo bastante atenção nesse ponto, principalmente as pessoas que estão estudando para concurso e chegaram aqui do nada nesse vídeo. Vamos lá, o crime de injúria racial ainda existe no Código Penal? Sim, continua existindo. No entanto, restou no artigo 140 do Código Penal, parágrafo 3º, a injúria racial quando a ofensa atinge elementos referentes à religião ou à condição de pessoa com deficiência ou pessoa idosa. Até a presente data, esse tipo de crime continua afiançável, prescritível e sujeito a uma pena mais leve. No caso, a reclusão de 1 a 3 anos e multa. Até que o Supremo Tribunal resolva mudar isso também. Foi retirado do Código Penal os elementos referentes à raça, cor, etnia ou procedência nacional, que passaram a configurar, como já vimos, uma espécie do crime de racismo. Portanto, imprescritível, inafiançável e sujeito a uma pena mais grave. Então é isso. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, clique no sininho de notificação para ser avisado todas as vezes que for lançado um assunto novo. Um grande abraço a todos e fui!